Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui regressar a Coimbra e gostaria de, naturalmente, cumprimentar todos os presentes nesta ampla sala, neste pavilhão do centro de Portugal, que eu não conhecia, aliás, muito bonito, e também já agora cumprimentar todos aqueles que nos acompanham através da transmissão da Justiça TV, que também uma vez mais saúdo por ter colaborado sempre com muitas iniciativas na área do direito e esta é uma delas. Gostaria, evidentemente, de saudar de uma forma especial o Sr. Moderador, o professor José Eduardo Figueiredo Dias e também o colega de jornada, o professor Luís Menezes Duval. E vamos falar de um tema que, como disse muito bem o Sr. Moderador, não vai passando de moda. Nós gostaríamos que passasse de moda, mas realmente não conseguimos que este tema passe de moda, que é o tema da Covid-19 e do seu impacto, na parte que nos toca como juristas, o seu impacto no direito. E eu, por acaso, há 22 anos, quando defendi a minha tese de doutoramento sobre o estado de exceção, acreditem que eu nunca imaginei que pudesse essa tese ser útil comercialmente. Sempre é preferível ser ao fim de 22 anos do que nunca ser. Mas, de facto, é incrível como ao fim de 22 anos essas questões agora se colocam, muito diferentes daquelas que eu na altura tinha analisado, devo dizer, mas, de facto, isto mostra bem como o direito nos surpreende a todos os títulos. E eu, já agora, recentemente tive a ocasião de fazer um resumo, uma publicação de um resumo, de uma síntese dessa tese de doutoramento, Estado de Exceção do Direito Constitucional, pela Almedina, e também depois tenho aqui o grato gosto de agradecer ao seu professor, nosso moderador, como lembrança também desta minha vinda. Eu vou aqui centrar-me um pouco no enquadramento geral das consequências da pandemia da Covid-19 em relação ao direito e, em particular, ao direito constitucional. Com certeza que este tema é um tema que tem sido abordado por múltiplas perspectivas, não só as perspectivas, evidentemente, do direito, também de outras áreas da sociedade, desde logo a área da saúde, que é mais afetada, a área da política, que também tem estado agitada com a questão da Covid-19, ou as questões económicas, que nós sabemos todos os problemas que têm surgido, até ao nível das relações internacionais. Mas eu vou ater-me à perspectiva jurídica. E o primeiro aspecto que eu gostaria aqui de salientar, agradecendo uma vez mais este convite da Elsa Coimbra, penso que é a terceira vez que colaboro convosco, vim há 2 anos e há 1 ano para umas aulas em inglês, desta vez em português, não há problema, mas muito gosto aqui de regressar. Mas o primeiro tema que eu gostaria aqui de deixar era o seguinte, frisar a dupla dimensão do direito. O direito não tem apenas uma dimensão de normalidade, que é aquela que nos interessa. Nós, por incrível que isso pareça, vivemos numa rotina, numa saudável rotina, mas às vezes a rotina quebra-se. E quando a rotina se quebra, nós temos que ativar mecanismos de exceção, mecanismos de crise. E, portanto, o direito tem um lado da normalidade, mas o direito também tem de responder a um lado mais obscuro da crise, da exceção, do desvio, do que quer que seja. E, portanto, a pandemia que nós estamos a viver provoca, no plano da ordem jurídica, a emergência, a erupção de uma dimensão oculta da ordem jurídica, que é a dimensão do direito da crise ou do direito da exceção, que normalmente está adormecido, está lá, como o direito da guerra está adormecido quando não há guerra, ou como aqueles animais que hibernam. Portanto, ele existe, mas está adormecido e às vezes, como é o caso, infelizmente, que nos aflige nestes meses ou já anos, esse direito da crise sai, qual vulcão que entra em erupção e que realmente muda tudo à sua volta. E, portanto, essa dimensão do direito da crise não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, apenas uma dimensão do direito constitucional. Ele existe em todos os ramos do direito, ou quase todos os ramos do direito. Basta ver alguns exemplos. O direito administrativo, também é expressado do seu professor, moderador, o estado de necessidade administrativa, e precisamente mostra, aliás, até se discute se é uma legalidade de exceção ou se é uma exceção à legalidade, acho que é mais uma legalidade de exceção, mas, portanto, mostra precisamente que há um outro lado do direito administrativo, aliás, tem sido aplicado, talvez de uma forma exagerada, em certos procedimentos, e até, ainda por cima, legislados especificamente para o momento da crise, o que ainda é pior, mas, de facto, há um outro lado da crise que também o direito administrativo nos mostra, o estado de exceção o estado de necessidade administrativa. Ou, por exemplo, o direito penal, não só naquilo que é mais óbvio
da legítima defesa ou do direito de necessidade como causa de justificação dos crimes. Não tanto isso, mas outra coisa que se tem agora suscitado, as leis penais de emergência. Ou seja, as leis penais que apenas se aplicando, punindo certos comportamentos a título transitório, uma vez terminado o estado de emergência, não se aplica a lei mais favorável, evidentemente, e aplica-se só essa lei, que já estará extinta, mas essa pessoa vai ser punida apenas por uma lei que vigorou a título temporário. E, portanto, esse é outro exemplo de uma lei penal de emergência que se justifica no contexto da emergência. Ou, já agora, coisas mais óbvias e que não são, de certo, da minha especialidade, como, por exemplo, no direito dos contratos, a alteração das circunstâncias. Temos assistido a muitas coisas nessa matéria, o direito comercial, o direito bancário, as moratórias, o direito do trabalho, o layoff, e, portanto, todo um conjunto de situações que mostram este outro lado oculto, não da lua, mas da ordem jurídica, que é precisamente o direito da crise. Eu não vou falar sobre isto tudo porque isso demoraria muito tempo, mas friso apenas o seguinte, entrando na parte que me compete, que é a parte do direito constitucional, que é o facto deste tema não ser um tema propriamente novo na dogmática jurídico-constitucional. Aliás, há muito tempo se discute se a necessidade é ou não é uma fonte do direito, ou até que ponto há um princípio geral de direito que é o princípio da necessidade. E, portanto, a necessidade que se impõe pela força das circunstâncias, muitas vezes deve obrigar-nos a ver o direito desta outra forma, portanto, não do modo de normalidade, mas do direito como uma exceção à normalidade e, portanto, implicando, evidentemente, a mudança das regras e dos princípios aplicáveis. Portanto, em relação ao direito constitucional, propriamente, enfim, o segundo aspecto que eu quero aqui deixar é aquele sobre o qual vou falar um pouco mais. Normalmente, o direito constitucional, o direito da crise, nós chamamos de direito de estado de exceção, portanto, estado de exceção constitucional, é uma designação comum, não é única, o grande problema do estado de exceção do direito constitucional é manter um equilíbrio difícil, árduo, entre dois objetivos que devem ser prosseguidos. Isto é, aceitar que temporariamente o poder se incremente, que as estruturas do Estado possam aumentar o seu poder para mais facilmente debelar essa crise, seja ela qual for, crise política, crise económica, crise social, crise militar, mas, ao mesmo tempo, nunca perder as rédeas do regresso à normalidade constitucional. E, portanto, o poder deve reforçar-se, o que implica, concomitantemente, simetricamente, a diminuição da liberdade individual ou das liberdades individuais, a suspensão de certos direitos fundamentais, mas isso sempre feito neste equilíbrio que é difícil entre a eficácia dos instrumentos de crise, mas o seu controle, a sua normatividade. E, portanto, é neste equilíbrio, ou talvez este paradoxo, que é muitas vezes nós prescindirmos ou aceitarmos a limitação dos nossos direitos para que os possamos conservar, não no imediato, mas no médio prazo, ou às vezes, infelizmente, no longo prazo. Mas às vezes é necessário ceder em alguma coisa para que depois, no futuro, possamos voltar a ter tudo. Porque se não queremos ceder nada hoje, podemos amanhã perder tudo e nunca mais recuperar nada. E, portanto, esta é a lógica do estado de exceção. Como imaginam, não é nada fácil de colocar isto logo naquilo que é mais delicado num Estado de Direito, que é a sua Constituição, é a sua lei fundamental, onde estão as regras fundamentais da nossa convivência, como da nossa sociedade política. Não só os nossos direitos fundamentais, como precisamente as competências e a separação dos vários poderes. Mas tem sido feita, evidentemente, uma busca, uma procura nesse equilíbrio, porque se o poder é demasiado forte, ele vai conduzir a uma ditadura, porque às vezes aquilo que se diz que é temporário torna-se definitivo. Aliás, muitos países começaram por declarar o estado de exceção por 6 meses, por um ano, e depois verificamos que esses países têm vivido em estado de exceção há 30 ou 40 anos, o caso do Egito, por exemplo, até há bem pouco tempo, isso depois acabou na sequência da chamada Primavera Árabe, mas, portanto, um estado de exceção que começava por ser 6 meses ou um ano, já durava há 40 anos. E, portanto, há esse risco. Por outro lado, há o risco também de, com estes cuidados todos, esse poder de exceção, esse incremento de poder de exceção, não ser um poder suficientemente forte e dinâmico para poder resolver a crise. E, portanto, é um estado de exceção fraco, que não serve para nada. Isso também não é bom, porque então, se não serve para nada, o país vai colapsar, porque não conseguiu erguer a tempo e horas
instrumentos para debelar essa crise constitucional. Portanto, é este o paradoxo também do estado de exceção e a dificuldade de calibrar essas medidas entre aceitar o incremento do poder com diminuição das liberdades, mas sempre, nunca perdendo de vista o regresso à própria normalidade constitucional. Claro que, do ponto de vista constitucional, a grande dificuldade de tudo isto é a constitucionalização desta necessidade política. Isto é, passarmos de um estado de necessidade política a um estado de exceção constitucional. E eu, já agora nessa tese de doutoramento que defendi há 22 anos, tive a ocasião de estudar o assunto e não foi fácil, porque, a princípio, nos primórdios do constitucionalismo liberal, achava-se que o estado de exceção não podia ter lugar, porque era uma realidade extraconstitucional, portanto era aceitar o que seria impensável, a debacle da Constituição. O quê? Vamos deixar de ter uma Constituição? Vamos suspender a Constituição? Aliás, alguns regimes, no caso, uma das Constituições napoleónicas, tinham uma figura, aliás, dogmática curiosa, que era a suspensão da Constituição. Quando há suspensão da Constituição, não há nada. Portanto, o que pode haver é uma suspensão parcial da Constituição. E vamos lá ver qual é a parte que pode ser suspensa, porque também não é toda. Portanto, mas Napoleão chegou ao ponto de defender a suspensão total da Constituição. Isso nunca pode ser um verdadeiro estado de exceção constitucional dentro de regras que nós sabemos serem do Estado de Direito. Portanto, houve uma primeira fase de ignorar o fenómeno, de fingir que o fenómeno não existe, ou não existia. Depois passaram a ser adotados instrumentos no foro legislativo, mas eles são insuficientes porque como é que se vai suspender direitos que estão na Constituição com normas ordinárias? Isso é impossível. E depois passámos a uma fase em que, finalmente, os constitucionalistas começaram a perceber que tinham que integrar as figuras de exceção na própria Constituição formal e, portanto, nós hoje vemos em direito comparado uma série de institutos que se multiplicam. Nós em Portugal só temos dois, o Estado de Sítio e o Estado de Emergência, mas aqui ao lado na Espanha temos 3 e em vários países, na Alemanha temos 2 e mais 2 e em França temos vários. Portanto, percebemos que também era necessário, afinal, o quê? Integrar, incorporar na ordem constitucional estes mecanismos de crise até para travar os excessos que eles, porventura, pudessem trazer. E mais recentemente, há ainda um outro passo muito importante, que também tem a ver com a própria internacionalização dos direitos humanos. E é necessário referir, aliás, também saudando e dando os parabéns ao Dr. Francisco Granja de Almeida pela sua intervenção anterior, porque precisamente a última fase da proteção constitucional do estado de exceção é a internacionalização do estado de exceção. Como? Através da inserção de cláusulas nos textos internacionais de direitos humanos que impedem a suspensão arbitrária dos direitos humanos. E se forem ver, quer no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, quer na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, pelo menos estas duas, têm lá cláusulas que limitam severamente, e há jurisprudência, aliás, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, jurisprudência de vários casos em que se não considerou ser constitucional a suspensão que os países decretaram por razões que não eram razões consideradas próprias. Portanto, em resumo, hoje o panorama é o oposto àquilo que nós tínhamos, por exemplo, na República Romana. Salus publica suprema lex. Não. Hoje é o oposto àquilo que nós tínhamos no Estado moderno. Necessitas non habet legem. Ou então, princeps legibus solutus. Nada disso. Hoje, a exceção tem que ser uma exceção constitucionalizada. Tem de ser uma exceção prevista na própria Constituição. Claro que podem perguntar, mas não pode sempre haver coisas mal feitas, anomalias, defeitos na ordem constitucional de exceção? Pode. Pode haver. São difíceis porque, normalmente, a ordem constitucional de exceção é uma ordem constitucional desviante em relação à ordem constitucional de normalidade. Sim, senhor. Mas não é por isso que vamos desistir de aperfeiçoar o sistema e de integrar na Constituição formal os mecanismos do estado de exceção. Aliás, não é por acaso que, precisamente neste tempo de pandemia, se tem falado muito numa revisão constitucional que pudesse aperfeiçoar, e já todos estão de acordo em relação a alguns aspectos que merecem aperfeiçoamento, que pudéssemos corrigir precisamente o regime português do estado de exceção constitucional. Bom, mas agora, descendo aqui um pouco à nossa realidade, e como terceiro aspecto, terceira reflexão que eu gostaria aqui de trazer, diz respeito à dificuldade que temos tido neste último ano e meio talvez, de lidar com este estado de emergência sanitário, com esta pandemia da Covid-19. O que é que nós sentimos? Sentimos que há aqui algo de inapropriado,
há aqui uma inadequação qualquer, funcional e não só, estrutural, em relação ao modo como nós lidamos com esta crise do ponto de vista dos seus efeitos na ordem jurídica e até já agora nos nossos direitos fundamentais. E isso tem a ver com dois aspectos. Primeiro, o caráter excessivamente duradouro desta crise, porque nós nunca pensámos que esta crise durasse um ano ou um ano e meio. Porque quando o estado de exceção é considerado nas Constituições, quando é um golpe de Estado, os golpes de Estado não duram um ano e meio, nem duram 6 meses, um golpe de Estado dura uma semana. Ou uma cheia, um terremoto, o terremoto dura um ano e meio? Não. O terremoto dura um dia ou umas horas. As consequências resolvem-se em poucas semanas. Ou uma crise de uma doença tipo ébola, que obriga a fechar uma aldeia ou uma cidade. Isso demora uns dias a resolver. Agora, esta pandemia não. Esta pandemia é duradoura. E, oxalá, Deus queira que não seja para ficar. Este é um aspecto. O outro aspecto é o caráter poliédrico desta pandemia do ponto de vista jurídico, porque afinal isto não tem só a ver com direitos fundamentais. É muito mais do que isso. Tem a ver com tudo. Tem a ver com o direito do trabalho, tem a ver com os empréstimos bancários, tem a ver com os limites à restauração e ao acesso aos supermercados e à liberdade de iniciativa económica privada. Tem a ver com tudo. E, portanto, nós estamos aqui confrontados com um problema que não é só um problema do direito constitucional, mas é um problema que afeta todos os setores da atividade e todos os setores da governação, sobretudo também já agora o Serviço Nacional de Saúde e os nossos direitos, depois irei falar um pouco, direitos económicos, sociais e culturais, sobretudo o direito à proteção da saúde. E, portanto, isto introduz aqui um fator de uma complexidade acrescida com a qual não tem sido fácil lidar. Como é que tem sido a resposta da política e do direito em relação a este assunto? E com muita discussão tem havido, com opiniões com as quais nós concordamos, outras com as quais nós não concordamos, é sempre assim, é isso que é normal. Numa primeira fase, com relutância, lá se declarou o estado de emergência, porque os políticos achavam que ao declarar o estado de emergência iam perder popularidade. Ora, aconteceu precisamente o contrário, e quando perceberam que ganhavam popularidade com o estado de emergência, não queriam outra coisa. Mas também não podia ser assim, porque realmente, felizmente, a pandemia diminuiu no verão passado, mas depois voltou em força e foi necessário, e bem dessa vez, sem qualquer rebuço, declarar as vezes que foram necessárias e renovar a declaração do estado de emergência. Agora estamos, digamos, no intervalo das declarações do estado de emergência, adotou-se uma outra figura, um instituto jurídico, que não tem nada a ver com o estado de exceção constitucional e, portanto, tem as maiores dúvidas sobre a sua constitucionalidade, no modo como tem sido aplicada, que é a situação de calamidade pública, que é uma situação de crise de proteção civil e que está prevista na Lei de Base da Proteção Civil, aliás, que não tem qualquer cobertura constitucional. Mais, a Lei de Base de Proteção Civil, quando diz que o estado de calamidade interfere na vigência dos direitos fundamentais, sabem o que é que diz a Lei de Base de Proteção Civil? Diz que, nesses casos, é preciso declarar concomitantemente o estado de emergência. Portanto, não são realidades alternativas, são realidades cumulativas. É a própria Lei de Base da Proteção Civil que o diz. É isso que a política tem feito? Não. Portanto, não podemos ficar admirados pelas dificuldades e pelos erros graves, alguns, embora isto seja uma experiência realmente inédita para todos nós, mesmo para aqueles que estudaram este assunto teoricamente há 22 anos, portanto, mas realmente há consequências graves e há erros graves que têm sido cometidos e que espero possam ser corrigidos, e alguns foram corrigidos. Aliás, basta pensar, por exemplo, na questão da liberdade de culto, liberdade coletiva de culto, que, para grande escândalo, na primeira geração das declarações de estado de emergência foi suspensa, quando é a própria Constituição a proibir a suspensão da liberdade de religião e de culto. Imagine-se. Imagine-se. Isso voltou a acontecer na segunda geração do estado de emergência? Felizmente que não. Também era demais. Mas felizmente que não. Portanto, há erros que nós vamos corrigindo. E acho que devemos estar de parabéns ao conseguir corrigir esses erros. No entanto, os problemas subsistem. Subsiste o problema de impor em confinamento, em quarentena, pessoas apenas com uma mera decisão administrativa ou sanitária sem confirmação judicial, o que é uma violação clara do direito à liberdade, artigo 27 da Constituição, por exemplo. Assistimos a recolher obrigatório, impensável, um dever jurídico de recolher obrigatório, sem estar suspensa a liberdade de circulação, ou a liberdade, já agora, de sair de casa.
Porque na prática o recolher obrigatório é muito mais do que a suspensão da liberdade de circulação. É a própria suspensão da liberdade de eu sair de casa, que é muito mais grave do que isso. Ou outro tipo de questões que se têm colocado e que têm suscitado uma série de decisões várias por parte de tribunais. Nos Açores eu conheci algumas, no continente nem tanto, mas que mostram bem os erros e as dificuldades na aplicação de todo este regime, ou todos estes regimes, sobretudo quando se transitou do estado de emergência para a situação de calamidade pública. Bom, mas eu vou agora entrar numa quarta reflexão que tem que ver especificamente com os direitos económicos, sociais e culturais, porque é esse ponto que me é referido, e em particular o direito à proteção da saúde. E aqui temos uma situação um pouco complicada, porque no nosso regime do estado de exceção, artigo 19 da Constituição, nós verificamos, e este, digamos, é um lado doloroso deste Instituto em relação a estes direitos, nós verificamos que o estado de exceção em Portugal, portanto faz na versão do estado de sítio ou na versão do estado de emergência, nunca refere os direitos económicos, sociais e culturais, apenas refere a suspensão de direitos, liberdades e garantias. A pergunta que se coloca é óbvia. Então, isto quer dizer que não podemos suspender direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, os meninos não podem deixar de ir à escola. Ou os cuidados de saúde não podem ser suspensos, aqueles que não sejam urgentes. Será assim? Esta é a leitura óbvia da Constituição, porque a Constituição só fala em direitos, liberdades e garantias, que possam ser suspensos. E temos aqui o princípio, não só da reserva da Constituição, como o princípio da taxatividade das medidas de crise constitucional. E, portanto, nós só podemos suspender a Constituição nos estritos termos em que ela o prevê. Se ela não prevê suspensão em direitos que não são direitos e garantias, então não podem ser suspensos. Mas como? A realidade rebenta com essa regra. A realidade constitucional não pode suportar essa regra. Claro que a resposta pode estar um pouco na seguinte ideia. Bom, mas a suspensão de direitos económicos, sociais e culturais, mesmo que fosse admitida, ela não seria eficaz para combater ou para resolver essa crise. Porquê? Porque os direitos económicos, sociais e culturais são direitos que têm uma eficácia imediata, não têm uma eficácia imediata, e são direitos que estão na dependência daquilo que é economicamente possível, na reserva do economicamente possível. E, portanto, se evidentemente há uma crise que obriga a realocar o financiamento do Estado para outros recursos, alguns desses direitos têm que ficar pelo caminho. E também muitos, como é o meu caso, não acreditam num princípio geral da irreversibilidade dos direitos económicos, sociais e culturais. Apenas acho que isso existe em alguns casos mais dramáticos, mas não há um princípio geral constitucional da irreversibilidade, do não retrocesso social nos direitos económicos, sociais e culturais. E, portanto, porventura, por uma via legislativa ou por uma via de restrição desses direitos, se pode resolver o problema, e isso não significará necessariamente que se esteja a violar um regime de proibição, de suspensão dos direitos, liberdades e garantias. No entanto, reparem, este assunto não é novo, porque quando há uns anos em Portugal tivemos a intervenção da Troika, muitos salários foram reduzidos e até subsídios suspensos, se falou que não havia um estado de necessidade, ou um estado de exceção económica, e a verdade não há. Quem lê o artigo 19 vê o quê? Causas político-militares, causas sociais, mas não vê mais nada, não vê causas económicas. O caso da pandemia é óbvio que está prevista porque corresponde a uma calamidade pública, sobre isso não tem qualquer dúvida. Também há pessoas que duvidavam disso, eu acho que aí não há nenhuma dúvida. Mas não está prevista nos seus efeitos, está prevista nas causas. Mas também temos a questão, que nunca foi resolvida, da consagração de um estado de exceção económica ou financeira. Esse é outro problema. E como é que isto se resolve? Tem que se resolver com coragem. Como? Há evidentemente aqui uma imperfeição da Constituição e temos que aceitar que há uma lacuna de exceção que tem que ser preenchida. E, portanto, nós temos que introduzir aqui o quê? Um alargamento da exceção de poder haver suspensão de direitos, também de direitos económicos, sociais e culturais, mesmo não estando previsto, e não podemos aqui entender que há uma lacuna que não é suscetível de integração. Como sabemos, as regras excepcionais não são suscetíveis, sabemos do ponto de vista da metodologia do direito, não são suscetíveis de integração. Mas aqui isso não pode ser, porque nós estamos aqui perante instrumentos de crise que, tendo sido moldados imperfeitamente, obrigam também a uma intervenção
da introdução de regras de exceção, havendo uma lacuna não de regulamentação da normalidade, mas de regulamentação de normas de exceção. Penso que é a única maneira, mas acredito que, sobretudo para os decisores, falar é fácil, dar aulas é fácil, mas para os decisores, sejam eles políticos, sejam eles judiciais, admito que isso não seja fácil de levar à prática, e realmente não tem sido. Portanto, este é o lado sombrio, mas, apesar de tudo, eu acho que há um lado mais luminoso desta questão da pandemia e o impacto nos direitos económicos, sociais e culturais. Qual é esse lado mais luminoso? E certamente sobre ele o professor Luís Menezes do Val vai falar com mais luz. É que esta pandemia veio mostrar a centralidade do direito à saúde. Essa é que é a verdade. E que em torno da saúde giram todos os direitos sociais e todos os direitos fundamentais, incluindo o nosso reduto último, que é o direito à vida. Porque não haver saúde é meio caminho andado para não haver vida. E, portanto, isto também mostra, no fundo, a falência de uma concepção dicotómica entre direitos, bases e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, que hoje já não está na moda na dogmática constitucional portuguesa. Esteve, claro, nos primeiros anos, mas hoje já não está. Hoje a tendência é para se agregarem os direitos, não propriamente nesta dicotomia, mas para se agregarem em torno de bens jurídicos, embora reconhecendo diferentes intensidades da proteção de cada um dos bens jurídicos, isto é, certa dimensão de bens jurídicos sendo protegida imediatamente, outras dimensões protegidas com deveres de intervenção do Estado ou de deveres de intervenção de particulares. E, portanto, penso que esta pandemia veio trazer a valorização do direito à saúde e de outros direitos, o direito à segurança social, nas situações de desemprego, nos subsídios que foi necessário dar, nas moratórias para os empréstimos das pessoas, um conjunto de situações e, portanto, que vieram trazer à tona a importância destes direitos sociais, o direito também ao direito ao ensino, a novas condições de ensino, a utilização do teleensino, etc. Portanto, eu penso que o lado luminoso é este, é da compreensão da centralidade dos direitos económicos, sociais e culturais, sobretudo o direito à saúde, e da necessidade desses direitos, não obstante a crise, continuarem a ser protegidos, continuar a haver serviços públicos que os possam dar, mas, evidentemente, noutras condições. E, além disso, e com isto termino, também, no fundo, nós ficámos a perceber que esta pandemia, sendo, portanto, mesmo pandemia, conceptualmente e universal, veio também trazer à tona todas as desigualdades que o mundo tem. Nós já sabíamos, não é de agora, que o nosso planeta Terra tem muitas desigualdades, mas agora, esta desigualdade que tem a ver com países e pessoas que não têm sistemas de proteção da saúde, pessoas que morrem sem ter o mínimo cuidado de saúde, essa desigualdade agora entra pelos olhos dentro, que nunca tinha entrado com esta violência. E agora acordámos finalmente para essa necessidade de corrigirmos essas desigualdades. E isso, evidentemente, também reforça, e esse talvez seja aqui outro caminho, que os Estados, infelizmente, não querem fazer, reforça a tutela internacional dos direitos humanos. Assim como os direitos humanos surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial para colmatar a falência dos Estados que, não obstante a sua origem liberal, se tinham deixado corromper e se tinham transformado em Estados totalitários, quer de extrema-direita, quer de extrema-esquerda. Agora também está na altura dos direitos humanos, especificamente nesta área dos direitos económicos, sociais e culturais, ou em particular o direito à saúde, se chegar à frente e conferir a proteção eficaz e duradoura que estas desigualdades têm vindo a ser patentes com a pandemia que se espalhou, de facto, de uma forma inacreditável em termos universais. E mais do que isso, é que também esta pandemia veio mostrar outra realidade, que era uma realidade que a pouco e pouco se ia impregnando da consciência social dos Estados, que é a horizontalidade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais já não são, há muito tempo, direitos das pessoas contra o Estado. Isso era assim no Estado liberal, evidentemente, porque era um Estado liberal, precisamente os cidadãos pretendiam era autonomia frente ao poder, queriam liberdade frente ao poder, mas em Estado social, ou em qualquer outro Estado pós-social que queiram chamar, evidentemente que os direitos humanos e os direitos fundamentais também têm que funcionar entre as pessoas, entre as empresas, entre as famílias. E, portanto, nós temos aqui, no fundo, um processo
também de horizontalização da proteção dos direitos humanos, que inclui necessariamente também os direitos económicos, sociais e culturais e, em particular, o direito à saúde. Aliás, isso é visível precisamente na intervenção que foi feita não apenas das entidades públicas, mas das entidades privadas no âmbito da proteção da saúde e dos sistemas e das unidades de saúde. Portanto, penso que, para terminar, a pandemia é uma tragédia, com certeza, para todos nós, mais para aqueles que mais sofreram e que morreram e que ficaram com sequelas, mas também esta pandemia penso que pode ser uma oportunidade de se repensar o modo como a nossa Constituição enfrenta os instrumentos de crise, e eu continuo sem perceber, mas pode ser a minha fraca inteligência que não o permita alcançar, continuo sem perceber a razão porque o Parlamento não faz uma lei de emergência sanitária. Não sei se está à espera que a pandemia acabe para fazer a lei de emergência, que já não vai servir para nada. Se calhar é capaz de ser isso, mas isso eu não consigo perceber. E, portanto, não só é necessário fazer essa lei, e isso tem dito por todos os constitucionalistas, uns mais à esquerda, outros mais à direita, uns mais progressistas, outros mais conservadores, é necessário fazer essa lei. E eu posso dar uma ajuda. Eu sabia fazer a lei, penso que todos sabem fazer a lei, a não ser que o Parlamento venha dizer que não sabe fazer a lei. Mas a lei não é difícil de fazer, não é difícil. Mas mais do que isso, aperfeiçoar a Constituição. Há matérias na Constituição que devem ser aperfeiçoadas. Evidentemente que eu sei que não pode haver alteração à Constituição em estado de exceção, neste caso estado de emergência, já não está em vigor, e portanto pode ser feita uma alteração à Constituição, já devia ter sido feita, pontual, especificamente para tratar deste assunto, ao mesmo tempo que também se fazia nessa altura uma lei ordinária de um estado de emergência sanitário. Mas os constitucionalistas, pelos vistos nesta matéria, têm pregado no deserto, mas vamos continuar a pregar, mas temos sempre a esperança que com estas iniciativas, e portanto a Elsa Coimbra também está de parabéns, para nos ajudar a que a nossa voz não se perca lá no deserto e possa chegar às consciências, quer dos juristas, quer dos políticos, que apesar de tudo temos que desculpar porque não tem sido fácil também para eles, porque é uma experiência nova, é uma experiência de elevada incerteza, mas alguns erros foram cometidos e alguns erros ainda vão a tempo de corrigir. Muito obrigado pela vossa atenção e muitos parabéns pela vossa iniciativa.